O tema do vídeo de hoje, continuando esta playlist de análise das demonstrações contábeis, ou seja, de contabilidade empresarial aqui no canal, hoje eu quero trazer algum comentário sobre o nível intermediário da análise das demonstrações contábeis. O livro-texto que é base desta playlist de contabilidade empresarial é este aqui, do José Carlos Marion, excelente livro. E estou bem no comecinho dele, ele é o livro-texto que orienta a criação desta playlist, beleza? O conhecimento que a gente compartilha aqui vem deste livro e o link está na descrição caso você tenha interesse. Bom, mas o nível básico são 3 níveis, de acordo com o Marion, os 3 níveis de análise das demonstrações contábeis. E tem o nível introdutório, já fiz um vídeo, os 2 vídeos anteriores foram sobre isso, e lá eu trouxe essa ideia de que existem 3 pontos fundamentais de análise de nível introdutório. O primeiro deles são 3 que se completam, né, se complementam. O primeiro um ponto fundamental são os indicadores básicos de liquidez que evidenciam a situação financeira da empresa, os indicadores de rentabilidade que evidenciam a situação econômica e os indicadores de endividamento que evidenciam a estrutura de capital da empresa. Esse é conhecido como o tripé de análise das demonstrações contábeis em contabilidade. Beleza? Então, nesse vídeo anterior a este, eu trouxe alguns comentários sobre isso, baseado no livro do Marion, e hoje nós vamos para o nível intermediário, já que, segundo ele, são 3 níveis. O nível introdutório, que é esse tripé, o nível intermediário e o nível avançado. Bom, no nível intermediário, o que ele diz no livro dele? Na abordagem do tripé, ou seja, da situação financeira, os índices de liquidez, da situação de rentabilidade, os índices econômicos e o endividamento, ou os índices de estrutura de capital, podemos aprofundar a análise mediante outro conjunto de indicadores que melhor explica e detalha a situação econômico-financeira da empresa. Então, aqui numa análise das demonstrações contábeis, o que nós estamos buscando é um aprofundamento da situação econômico-financeira de uma empresa. Esse conjunto de indicadores, ainda que mais profundo que o primeiro grupo, está no nível intermediário, pois poderíamos avançar mais a análise. Nesta proposta didática dos 3 níveis de análise, ressaltamos que os indicadores não são exclusivos para obter informações específicas de cada unidade do tripé. Por exemplo, a análise da DOAR, que eu acho que não existe mais, né? A DOAR foi substituída pela DFC, a partir de 2008. Então, vamos mudar o exemplo. Por exemplo, a partir da análise da DFC, da demonstração dos fluxos de caixa, propicia informações relevantes não só do endividamento, mas também da situação financeira líquida. A DFC, demonstração de fluxo de caixa, também traz subsídios no que se refere à situação financeira liquidez. Então, como eu estou fazendo esses vídeos, gravando esses vídeos, sempre para que eu possa revisar os conteúdos também, porque é muita coisa em contabilidade, quem estiver assistindo também tem esse benefício da própria revisão para mim mesmo, e beneficiam todos que estão assistindo, né? Então eu sempre vou fazer questão de repetir coisas que eu considero muito fundamentais. E eu quero repetir que o tripé de análise das demonstrações contábeis são o primeiro nível de liquidez, que evidencia a situação financeira de uma empresa, o outro ponto fundamental de rentabilidade, que evidencia a situação econômica, e o endividamento, os indicadores de endividamento que evidenciam a estrutura de capital. Senão a gente esquece, né? Bom, então, continuando aqui no nível intermediário, Marion afirma que existem, então, outras informações que avançam esse tripé de análise e adentram o nível intermediário. Vamos descobrir do que se trata, porque nem eu mesmo sei, estou vendo junto com vocês aqui. Ele tem uma figura como essa, e eu farei a leitura. Vamos lá. Figura 2, níveis introdutórios e intermediário. Nessa figura ele repete, né, os níveis introdutórios. O primeiro deles é o de liquidez, que evidencia a situação financeira da empresa, e os 3 indicadores básicos que ele coloca aqui como aqueles que evidenciam a situação financeira de uma empresa é o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca e o índice de liquidez geral. Vou repetir: liquidez geral, liquidez seca e liquidez corrente. O próximo grupo, ali do nível introdutório, aqueles indicadores ou aquele grupo aquele ponto fundamental que evidencia a situação econômica da empresa,
os índices de rentabilidade. E aí ele acrescenta 2, rentabilidade da empresa e rentabilidade do empresário. Por fim, do endividamento, que evidencia a estrutura de capital de uma empresa, ele deixa claro que são 2, o de quantidade e o de qualidade. Então esse é o tripé decisorial segundo essa imagem, mas a partir daqui ele avança e cria um outro nível chamado nível intermediário. E ele diz que os índices de liquidez, ou o primeiro tripé de nível introdutório ou de liquidez, possibilita ou traz no nível intermediário a análise do fluxo de caixa, o nível de rotatividade de atividade, que significa isso, e também a necessidade de capital de giro. Então, esses 3 representam o tripé decisorial de liquidez ou situação financeira, ou seja, necessidade de capital de giro, análise do fluxo de caixa e rotatividade. Enquanto que rentabilidade da empresa, o nível de rentabilidade que evidencia a situação econômica, segundo ele, está relacionado já no nível intermediário, lucratividade, produtividade e outros, e também o modelo Dupont. E por fim, o último que compõe o tripé decisorial da análise das demonstrações contábeis é o endividamento, que evidencia a estrutura de capital. Segundo ele, num nível intermediário, são 3 pontos: a análise da DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, o entendimento e análise da alavancagem financeira e outros índices de endividamento. Beleza? Então eu finalizo por aqui esse vídeo, apenas trazendo essa ideia, uma espécie de revisão novamente sobre o nível introdutório e sobre esse nível intermediário, que envolve os seguintes itens: modelo Dupont, produtividade e outros, lucratividade, necessidade de capital de giro e outros, análise do fluxo de caixa, rotatividade, análise da DFC, alavancagem financeira e outros índices de endividamento. E no próximo vídeo, então, eu farei um breve comentário sobre o último nível de análise das demonstrações contábeis, o nível avançado. Vamos ver o que o Marion traz sobre isso, beleza? Valeu, até semana que vem.